Delcídio foi lá e citou, sabe quem? Nós estamos vivendo o momento mais grave de toda essa crise moral por que passa o país. O Aécio Neves. Não, o Aécio Neves, esse que eu vejo todo dia na televisão, enchendo a bochecha para falar de moral e bons costumes, é esse. Mas o fato concreto é que o Brasil hoje está frente ao momento mais grave dessas denúncias. Aliás, já é a terceira vez que o nome dele... O negócio está feito e o nome está no meio. O Alberto Youssef já citou o Aécio Neves, um outro cara que é um tal de Ceará. Não, Valmir Pinheiro. Esse é outro, esse é adotado de São Paulo. Diretor financeiro da UTC. Miranda, que era o diretor da UTC no Rio, lotado no Rio. Aí uma das vezes que me chamou a atenção, como eu falei para o senhor, que quando eu cheguei, a secretária me já mandou entrar dentro da sala dele. Aí eu entrei e ele disse, aí ele olhou para mim e disse, por que só agora? Eu disse, doutor, eu estou dentro do meu horário, eu falei que ia chegar 2h30, foi o que eu falei para o senhor Alberto. Aí ele disse, não, realmente você está no horário, Cadê o dinheiro? Ele está aqui. Aí fui lá, tirei o dinheiro, e esse dinheiro era 300 mil reais, eu me lembro muito bem disso. Aí ele fez um comentário assim rápido comigo, saiu, aí voltou e disse, putz, rapaz, esse cara, esse dinheiro está assim, sendo muito cobrado e tal. Eu, assim, o sentimento, perguntei, por que, doutor? Ele fez Aécio Neves. Eu digo, oxe, vocês dão dinheiro aqui para a oposição? Aí ele fez, Ceará, aqui a gente dá dinheiro para todo mundo. Aí ainda falou que era o mais chato que tinha para cobrar. Esse é o mais chato que tem para cobrar. Vamos dizer a palavra seca, a propina, né? Ele cobrar da empresa. Sim, o Aécio Neves estava em cima dele atrás desse dinheiro. Eu nem sabia que o senador tinha apartamento no Rio. Ele que falou para mim, ele tem apartamento aqui no Rio. Eu não sabia. Porque para mim era o governador de Minas, né? Esse senhor Miranda, sempre que eu fui levar dinheiro, as poucas vezes que eu fui levar dinheiro na UTC do Rio, era ele que me recebia. Que é identificado como transportador de valores, eu não sabia, achei que isso era designação de caminhão, de carro forte, agora tem homem que tem essa profissão, transportador de valores, no tal de Ceará, citou o Aécio Neves. As duas investigações relativas a essas duas primeiras citações foram arquivadas. Mas agora, na boca de ninguém menos que Delcídio do Amaral, aparece novamente Aécio Neves, segundo Delcídio, por alguma coisa suspeita numa CPI. Como CPIs são ambientes de coisas suspeitas, não me estranha nada. E mais, antes que o Aécio Neves, que não quis declarar nada ontem, como assim? Você quer declarar tudo o tempo todo? As acusações são de uma gravidade que ainda nós não havíamos percebido. Está aí o dia inteiro você e outras figuras aí, prende, arrebenta, faz, acontece. Quando é tua vez, você cala a boca, ficou rouco. Tem que falar, o que você tem que falar? Não sei, se vira, fala qualquer coisa, que você é santo. Nós estamos vivendo o momento mais grave de toda essa crise moral por que passa o país. Depois eu tenho mais considerações finais, eu passo ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. Senhor Fernando, quando o senhor estava falando, respondendo às perguntas do doutor Sérgio, o senhor mencionou que o senhor saiu do Brasil, quando o senhor foi para os Estados Unidos, porque podia estourar o esquema da Petrobras e, segundo o senhor falou aqui, o Silvio e o Dirceu estavam envolvidos. Eu queria que o senhor detalhasse principalmente a participação do senhor José Dirceu. Vou explicar. Quando acabou a eleição, vou ser um pouco prolixo. Quando acabou a eleição de 2002, que ganhamos a eleição, foi feita uma reunião para definição de mais ou menos umas 5 diretorias de estatais para poder ajudar a nível de campanha
posteriormente. Então, que seria interessante a nomeação das pessoas. Então foi acertado, foi conversado sobre Petrobras, conversado sobre Correio, Caixa Econômica Federal, Furnas, Banco do Brasil. Essas eram, desde que todas as pessoas que fossem indicadas, elas teriam que estar com 20 anos de casa, já ser funcionário da casa, para poder receber essa indicação. Isso foi conversado antes, em novembro de 2002. Aí, nessa relação, foi indicado o nome do Renato Duque para a Petrobras, foi indicado o nome do senhor Eduardo Medeiros para o Correio, foi, a princípio, eu levei para o Zé Dirceu o nome do Dimas Toledo, que continuasse na diretoria de Furnas. Ele usou até uma expressão comigo, falou, o Dimas não, porque o Dimas, se entrar em Furnas e colocar ele de porteiro, ele vai mandar em Furnas. Ele até é uma pessoa que já está lá há 34 anos, é uma indicação que sempre foi do Aécio. Passado um mês e meio, ele me chamou, falou, qual é a sua relação com o Dimas Toledo? Eu falei, minha relação com o Dimas Toledo, eu tive com ele 3 vezes, achei ele competente, um cara profissional. Falei, não, porque esse foi o único cargo que o Aécio pediu para o Lula. Então você vai lá conversar com o Dimas e diga para ele que a gente vai apoiar a indicação dele. Eu fui conversar com o Dimas e o Dimas, na oportunidade, me colocou da mesma forma que eu coloquei o caso da Petrobras, em Furnas era igual. Ele falou, vocês não precisam nem aparecer aqui, vocês vão ficar um terço São Paulo, 1/3 Nacional e 1/3 Aécio. Tá, mas a pergunta que eu fiz para o senhor foi diferente. Eu queria saber qual que é a participação do senhor José Dirceu no esquema da Petrobras. Tá, mas a pergunta que eu fiz para o senhor foi diferente. Eu queria saber qual que é a participação do senhor José Dirceu no esquema da Petrobras. Tá, mas a pergunta que eu fiz para o senhor foi diferente. Eu queria saber qual que é a participação do senhor José Dirceu no esquema da Petrobras. Neste domingo há uma nova manifestação contra a corrupção no Brasil. Os partidos que fomentam, estimulam e promovem essa manifestação são principalmente o Democratas, parte do PMDB, o PSDB e o PP. O interessante é verificar que no site da corrupção na política brasileira, no ranking inquestionado e inquestionável, são exatamente esses 4 os partidos mais corruptos do Brasil. Para que se tenha uma ideia, o DEM, o Democratas, tem 7 vezes mais políticos caçados do que o Partido dos Trabalhadores. Então, no momento em que o Brasil precisa de paz, retomar o fôlego, estar unido para enfrentar essa crise mundial, diminuir a agressão, a intransigência, o radicalismo entre irmãos e entre brasileiros, nesse momento, os 4 partidos que são a locomotiva da corrupção no Brasil promovem uma manifestação contra a corrupção. E você vai.